Paraxá, Cora. Cora quer grandes honras. Moshe Aharon tinha um primo de primeiro grau chamado Cora. Cora era um homem muito rico. No Egito, ele fora tesoureiro de Faraó. Quando Bnei Israel deixaram o Egito, Cora transportou seu ouro e prata em inúmeros baús. Depois de trancá-los bem, ele tinha tantas chaves que precisou de 300 mulas apenas para carregar as chaves. As chaves eram feitas de couro. Se fossem de metal, elas teriam sido pesadas demais até mesmo para 300 mulas. Você pode imaginar que Cora se achava muito importante. Ele era um levita e um dos homens designados para carregar o Aharon. Ele também era chefe do coro dos Leviim, que cantavam no Mishkan. Mas nada disso era suficiente para ele. Ele queria mais honras. Ele tinha ciúme de 6 pessoas que ocupavam posições mais elevadas do que ele. Aharon, ele queria ser um Cohen Gadol como Aharon e usar as belas roupas que ninguém, exceto Cohen Gadol, tinha permissão de usar. Moshe, Cora se achava tão capaz quanto Moshe de ser o líder de Bnei Israel. Elazar e Itamar. Se ele não pudesse ser um Cohen Gadol, ou líder de Bnei Israel, então ele queria ao menos ser um Cohen, como os filhos de Aharon, Elazar e Itamar. Nashon ben Abinadab era o nasci da Shevet de Yehudá. Nashon recebia honras especiais porque Yehudá era o Degel, líder no deserto. Uma dessas honras era que seu Degel, sua bandeira, viajava na frente. Cora pensava, eu sou menos importante que Nashon? El Tatzfan, Cora tinha um primo mais novo, El Tatzfan, a quem Moshe nomeou como nasci da família de Querat. Cora também era da família de Querat. Ele era mais velho que Etfatsham. Por que Moshe escolheu Etfatsham ao invés de mim? Cora pensou. Ele me ignorou. A posição de nasci de Bnei Querat é minha por direito. Cora disse a sua esposa, Moshe não foi justo em não me ter dado uma posição elevada. Sua esposa deveria ter respondido, Moshe nomeou cada um de acordo com suas instruções de Hashem. Ele não fez escolhas por conta própria. Mas a esposa de Cora não falou isso, pois ela acreditava ainda mais que Cora, que merecia uma posição mais elevada dentro do povo judeu. Ela sabia que seu marido era um homem muito inteligente. Ele não poderia ser o líder ao invés de Moshe. Ela disse a Cora, você é realmente um homem tão grande. Você não me disse que viu com seu Ruach HaKodesh que um descendente seu seria um dia tão grande quanto Moshe e Aharon? Eu sei que terei esse descendente, confirmou Cora. E, portanto, eu sou sim um grande homem também, e Hashem me protegerá. Cora estava certo. Ele teria um descendente especial, um Navi Shmuel. Samuel era tão grande quanto Moshe e Aharon em suas tefilotes atendidas por Hashem. Quando ele chamava Hashem, Hashem o escutava. Ainda assim, Cora estava errado. O Zehut de Shmuel não o salvaria da destruição. Certo dia, Cora voltou ao Michigan sem barba e com a cabeça raspada. Sua esposa deu um grito. O que aconteceu com seu cabelo? Você está horrível. Quem fez isso com você? Eu tive todo o meu cabelo raspado juntamente com os outros Levim, a fim de nos purificarmos para o serviço no Michigan, de acordo com a ordem de Moshe. Cora respondeu. Nós aprendemos sobre isso na Paraxá de Ber-Halotechá. Não acredito nisso. Moshe fez isso para que você ficasse engraçado. Sua esposa retrucou. Como você pode dizer isso? Argumentou Cora. O próprio Moshe é um Levi. Ele também teve seu cabelo raspado. Bem, respondeu a esposa de Cora. Ele não se importa de ter o cabelo todo raspado, desde que possa fazer os outros Levim ficarem horríveis. Vale a pena o esforço para ele. Com essas palavras, a esposa de Cora envenenou o coração do marido, até que ele sentisse o desejo de se rebelar contra Moshe. Em outra ocasião, quando Cora voltava para a casa do Bnei Hamikdash, sua esposa lhe perguntou, qual halahá Moshe ensinou hoje? Cora respondeu, hoje nós aprendemos sobre as leis de Tzitzit. Como são elas? Ela quis saber. Cora explicou, todo menino homem judeu que usa uma roupa de 4 cantos deve prender tzitzit, franjas, em cada canto. E um dos fios de cada ponto deve ser azul claro. Que coisas mais engraçadas Moshe está dizendo a vocês? Ela exclamou.
Não faria mais sentido usar uma roupa de 4 pontas inteiramente azul? Então, não seria preciso um estúpido fio azul claro. Você está totalmente certa, disse Cora. Você quer que eu costure uma roupa assim para você? Ela perguntou. Sim, por favor, respondeu Cora. Eu a levarei para Moshe e mostrarei a ele que não preciso de um fio azul em meu tzitzit, porque minha roupa já é totalmente azul claro. Midrash nos conta. Dois maridos que escutaram suas esposas perversas. Dois homens ricos, um judeu e outro não, escutaram suas esposas perversas. Cada um deles caiu em desgraça. Um foi Cora. Sua esposa o aconselhou a se revoltar contra Moshe, e ele lhe deu ouvidos. Ele também convenceu outros juízes, outros judeus, a se juntarem a ele. Assim, ele e sua família foram destruídos. O outro foi Ramã. Sua esposa Zerash o aconselhou. Construa uma forca com 50 motos de altura e enforque Mordecai nela. Ele concordou com sua ideia perversa. É por isso que ele próprio foi enforcado nessa forca. Cora reúne 250 homens importantes para se juntar à rebelião contra Moshe. Cora queria que mais judeus ficassem do seu lado na rebelião contra Moshe. Então ele poderia assumir uma posição mais elevada. Cora era muito esperto e um excelente orador. Ele organizou encontros com os homens da Shevet e Reuben, que acampavam perto dele. Nesses encontros, Cora fazia discursos que eram bem preparados e muito convincentes. Eles eram mais ou menos assim. Meus irmãos judeus, estou aqui para ajudá-los. Vocês todos sabem que Moshe tirou o serviço do Mishkan dos primogênitos e deu os Leviim. Eu sei que há vários primogênitos aqui entre vocês. Vocês estão tristes por não poderem mais servir no Mishkan. Como vocês adorariam fazer a avodar de Hashem? Vocês alguma vez se perguntaram por que Moshe tirou a avodá dos primogênitos e a entregou aos Leviim? Bem, eu contarei a vocês. Porque os Leviim são a família dele, Moshe. Eu posso provar facilmente para vocês que Moshe favorece seus familiares. Moshe deixa a família de Kehat, e não a família de Gershon, o filho mais velho de Levi, carregar os utensílios mais sagrados. Por quê? Bem, eu direi o porquê. Porque ele próprio é de Kehat. E Bnei Kehat são seus primos. Vocês também viram que ele fez do seu irmão Cohen Gadol. E ele fez de todos os seus sobrinhos Kohanim. Ele deu todos os cargos mais elevados para os seus parentes mais próximos. Vocês realmente acreditam que Hashem ordenou a Moshe distribuir os cargos de maneira assim tão injusta? Isso, com certeza, não é o que Hashem faria. Hashem ama igualmente a todos os judeus. No Har Sinai, ele nos disse que todos nós somos uma nação sagrada. Eu digo a vocês, foi o próprio Moshe que decidiu a quem deveria entregar os cargos mais elevados. Ele fez isso de forma injusta, e cabe a nós endireitar as coisas novamente. Quem se juntar a mim terá a chance de servir no Mishkan. Eu desafiarei Moshe. Eu direi a ele, deixe que os primogênitos também façam a avodá. Porque sua família é melhor do que o restante de Bnei Israel. E porque você permite que apenas seu sobrinho seja Kohanim, deixe que os outros Leviim também participem da avodá dos Kohanim. Não é certo que você prive certos indivíduos da oportunidade de fazer a avodá de Hashem. Cora gastou parte de sua riqueza para organizar um grande banquete. Ele serviu muita comida, muito vinho e incitou os participantes com discursos fervorosos. Cora convenceu 250 homens a se juntar a ele. Entre esses homens estavam os Nessim, das 12 tribos. A Torá não nos conta isso abertamente para não envergonhá-los. Cora também convenceu On, um homem importante da Shevet Reuven, a ficar do seu lado. Assim que Cora começou a falar contra Moshe, dois outros encrenqueiros se juntaram a ele. Esses dois, Datã e Abiram, estavam só esperando por uma oportunidade dessas. Eles odiavam Moshe e discutiam com ele sempre que tinham chance. O que aconteceu no banquete? Cora distribuiu roupas especiais na festa. Roupas de 4 pontas, talitot, que eram totalmente azuis. Quem quiser se juntar a mim deve colocar um desses talitot. Cora gritou. Nós mostraremos a Moshe que nós também somos tão sagrados quanto os Kohanim. Nós também usaremos roupas especiais. Mas você verá que, na verdade, Cora tinha outros planos em relação aos talitot azuis. Cora serviu carne nesse banquete. Os 2 filhos de Aharon, os Kohanim, entraram para receber suas porções de carne.
Hashem ordenara que sempre que um judeu abatesse um animal, mesmo que esse não fosse um corbã, ele deveria dar algumas partes para os Kohanim. Quando os Kohanim entraram, eles foram recebidos com zombarias e gritos. As pessoas gritavam: Quem disse que vocês são mais sagrados do que as outras pessoas? Por que vocês merecem presentes especiais? Saiam daqui de uma vez. Esse comportamento desrespeitoso foi comunicado a Moshe. Ele decidiu: Deixe-me ir até a festa e falar com Cora e seus seguidores. Eu explicarei a eles que eles não estão se comportando da maneira correta. Quando Moshe chegou, ele encontrou Cora e seus seguidores vestindo os talitot azuis. Todos se levantaram para discutir com Moshe. Cora, o líder do grupo, era o porta-voz do grupo. Moshe, ele começou: Você acha que você e Aharon são sagrados? Por que você se tornou líder? Quem disse a você que escolhesse Aharon como Kohen Gadol? Porque somente ele pode entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer Ketoret. A verdade é que todos os judeus são sagrados. Todos nós ouvimos a voz de Hashem no Har Sinai. Todo judeu merecedor deveria ter permissão de se tornar um Kohen Gadol e oferecer Ketoret no Kodesh HaKodashim. Cora ainda não havia terminado. Ele apontou para todos os talitot e perguntou a Moshe: Um talit que é completamente terrelet, azul claro, ainda precisa de um fio azul claro preso a ele? Sim, precisa, respondeu Moshe. Cora começou a rir. Como pode ser? Ele zombou. Um talit que não é azul claro é kasher desde que tenha um fio azul claro. Com certeza ele seria kasher se fosse totalmente azul claro. Você está errado. Mesmo uma vestimenta azul clara precisa de um fio tingido de azul claro, insistiu Moshe. Deixe-me fazer outra pergunta, continuou Cora. Se uma casa possui cifrei Torá, rolos de Torá, ainda assim sua porta precisa de uma mezuzá? Sim, precisa, Moshe respondeu. Mas cifrei Torá são melhores que uma mezuzá, argumentou Cora. Eles contêm não apenas o Shema, mas também o restante da Torá. Então, por que ainda seria necessário ter uma mezuzá na porta? O perverso Cora havia preparado essas perguntas para ridicularizar a Torá e Moshe. Cora concluiu suas perguntas dizendo: Eu não acredito que Hashem deu a você todas as mitzvot. Você mesmo as inventou. Você não é um Navi de verdade. E Hashem não escolheu seu irmão Aharon como Kohen Gadol. Essas palavras foram terríveis. Eles transformaram a rebelião contra Moshe em uma rebelião contra a Torá e Hashem. Cora se tornou uma apicores, alguém que nega a Torá, que a Torá é verdadeira. Cora era um homem inteligente, mas a inveja e a busca pela honra fizeram com que ele perdesse sua sabedoria e negasse a verdade. Moshe sugere que Cora e seus seguidores ofereçam Ketoret, incenso. Quando Moshe ouviu as palavras de Cora, ele caiu sobre sua face. Por que ele fez isso? Uma parábola. O príncipe rebelde. Um jovem príncipe sabia que seu pai, o rei, esperava que ele se comportasse bem. O rei contratou um tutor que ensinou ao príncipe todas as regras para um membro da família real. Mas o príncipe achava essas regras muito difíceis, pois ele sempre tinha que cuidar de suas belas vestes, comer e beber com bons modos, falar com dignidade somente com as pessoas certas. Ele queria muito deixar o palácio por um tempo e fazer todas as coisas empolgantes que lhe eram proibidas. Certo dia, o príncipe estava muito inquieto. Ele saiu do palácio sem permissão. Ele passou a tarde toda envolvido em atividades que não poderiam ser feitas na corte real. Seu pai descobriu tudo. Ele ficou furioso e planejou uma severa punição para o príncipe. Mas o amigo do rei veio até ele e pediu: Por favor, perdoe seu filho. Ele apenas ignorou sua ordem uma vez. Ele está arrependido e prometeu se comportar bem daqui por diante. Ao ouvir isso, o rei mudou sua punição severa para uma mais amena. Por um tempo, tudo ficou bem, mas novamente o príncipe não conseguiu se controlar. Ele cometeu outro ato proibido. Seja paciente dessa vez também, pediu o amigo do rei. E mais uma vez o rei perdoou seu filho. Na terceira vez em que o amigo do rei foi informado de que o príncipe havia se comportado mal, ele pensou: De novo, é difícil pedir ao rei que perdoe seu filho tantas vezes, mas ainda assim tentarei. Ele se esforçou o máximo para apaziguar o rei e, como das outras vezes, conseguiu. Algum tempo depois, ele ouviu que o príncipe havia desrespeitado seu pai. Ele balançou sua cabeça em desespero.
Por 3 vezes eu consegui implorar por perdão, ele disse, mas 4 vezes é demais. Não tenho coragem de me aproximar do rei novamente. O príncipe foi longe demais dessa vez. A chave para parar. Bnei Israel pecaram 3 vezes no deserto. Cada vez Moshe, o amigo do rei, pediu ao rei Hashem que perdoasse o povo. Número 1, bezerro de ouro. Depois que Bnei Israel fizeram o bezerro de ouro, Hashem quis destruí-los. Moshe rezou por Bnei Israel e Hashem perdoou o pecado do povo. Número 2, queixosos. Quando algumas pessoas do povo começaram a reclamar que Hashem os fizera viajar tão rápido no deserto, Hashem enviou um fogo de destruição dos céus. Somente depois que Moshe rezou é que o fogo entrou dentro do solo. Da mesma forma, quando o povo reclamou que eles queriam carne, Moshe rezou por eles, e Hashem lhes enviou carne. Número 3, os espiões. Hashem ficou muito zangado quando Bnei Israel acreditaram no relato maldoso dos espiões sobre Eretz Israel. Ele quis destruí-los. Mais uma vez, Moshe rezou até Hashem mudar o seu decreto. Número 4, Cora. A rebelião de Cora era agora o quarto pecado no deserto. Moshe pensou, quantas vezes eu tenho que implorar a Hashem para que os perdoe? Estou com medo de, dessa vez, ele não me escutar. Assim Moshe caiu sobre sua face em desespero. Ele não sabia o que fazer. Ele não ousaria rezar para Hashem novamente. Moshe enfrentou o grupo e respondeu a Cora e seus seguidores o seguinte. Você, Cora e os 250 homens aqui presentes desejam ser Kohanim. Isso é impossível. Hashem não quer o serviço de vocês. É verdade que os judeus são sagrados, mas Hashem decidiu fazer Aharon mais sagrado do que os outros, e os Kohanim mais sagrados que os Leviim. Não fui eu quem tomou essa decisão. Você, Cora, e os outros Leviim deviam ficar contentes que Hashem os escolheu como Leviim. Vocês têm o privilégio de ajudar os Kohanim em sua avodá e de cantar no Mishkan. Vocês não deveriam pedir para ser Kohanim. Se não acreditarem em mim, vamos fazer um teste. Mas esperaremos até amanhã, pois hoje à noite vocês estão confusos por causa da festa. Talvez amanhã vocês pensarão melhor sobre o assunto e se sentirão diferentes a respeito dele. Moshe esperava que Cora e seus seguidores fizessem techuvá até o dia seguinte. Moshe explicou o teste a eles. Amanhã todos vocês irão ao Mishkan com panelas contendo Ketoret. Se Hashem realmente quiser que todos vocês sejam Kohanim, ele aceitará seus Ketoret. Lembre-se de que a Torá diz que um não Kohen que oferece Ketoret morrerá. Eu sei que somente uma pessoa a quem Hashem escolheu para servi-lo sobreviverá. Todos os outros serão destruídos. Mesmo depois de ouvir essa advertência de Moshe, Cora e seus seguidores não mudaram de ideia. Moshe tenta fazer as pazes com Datã e Avirã. Datã e Avirã não estavam presentes quando Moshe falou com Cora sobre a oferenda do Ketoret no dia seguinte. Moshe pensou, Datã e Avirã são líderes dessa rebelião também. Se eu quiser terminar com a briga, devo falar com eles também. Talvez eles também farão techuvá. Moshe enviou mensageiros a Datã e Avirã. Os mensageiros informaram, Moshe e o Sanhedrin querem falar com vocês. Datã e Avirã responderam, nós não iremos. Moshe nos enganou esse tempo todo. Ele prometeu nos levar para uma terra onde jorra leite e mel. Ao invés disso, ele agora nos fala que a nossa geração inteira morrerá no deserto. Quem fez dele nosso líder? Nós nos recusamos ir até ele, mesmo que sejamos punidos. Moshe ficou triste ao escutar essa resposta. Eles sempre fizeram só o bem para Datã e Avirã. Eles odiavam sem motivo. Moshe rezou para Hashem. O Senhor Hashem sabe que eu nunca tentei governar sobre nenhum judeu. Eu nunca aceitei qualquer presente ou pagamento, mesmo quando tinha direito. Quando viajei de Midian ao Egito para remir Bnei Israel, eu levei meu próprio jumento. Jamais pedi ao povo que me pagasse nada, nem que ninguém trabalhasse para mim como um rei que dá ordens aos seus súditos. Moshe voltou para Cora e seus seguidores. Ele lembrou a eles que fossem até o Mishkan no dia seguinte, e acrescentou, Aharon estará lá também, segurando uma panela com Ketoret. Cora reúne a Bnei Israel. Cora passou a noite andando pelo acampamento, tentando convencer as pessoas de que ele estava certo. Vocês acham que eu estou fazendo isso por mim? Eles perguntavam. Eu trabalharei por todos vocês. Não devemos deixar que Moshe mantenha todos os cargos elevados para só sua família. Na manhã seguinte, Cora e seus seguidores, com suas panelas de Ketoret, apareceram diante do Mishkan. Bnei Israel se reuniram ali também.
Ninguém tinha realmente certeza de quem estava certo. Talvez a reivindicação de Cora de que todos os judeus, e não somente a Shevet Levi, deveria participar da Vodá fosse verdade. Hashem estava muito zangado com Bnei Israel, porque eles duvidaram da veracidade das palavras de Moshe. Todos mereciam morrer. Um judeu que duvida das palavras de um Navi merece a morte como punição. Hashem ordenou a Moshe, a Aharon e todos os outros tzadikim dos Bnei Israel: afaste do restante dos Bnei Israel. Eu destruirei a todos em um instante. Moshe e Aharon caíram sobre suas faces e rezaram: por favor, Hashem. Somente Cora realmente pecou. Ele fez com que Bnei Israel se reunisse aqui. E somente ele merece ser punido. Não fique zangado com a nação inteira. Muito bem, Hashem concordou. Eu destruirei somente os Rechaim que provocaram essa Mahloket, briga. Ordene que Bnei Israel se afaste das tendas de Cora, Datã e Avirã. Hashem não queria que ninguém estivesse próximo, porque a terra engoliria a eles e suas famílias. Por que Hashem não incluiu a tenda de On em sua advertência? On também não era um líder um dos líderes do grupo, porque ele não foi punido também. Midrash nos conta. A esposa de On salvou a vida de seu marido. Quando Cora começou a rebelião, ele convidou os homens do Shevet Reuven para se juntar a ele. Um deles, On, ficou impressionado com as palavras de Cora e decidiu seguir. Quando On voltou para casa, ele disse à sua esposa: eu me juntarei a Cora na briga contra Moshe. A esposa de On sabia que Cora era perverso. Ela disse ao marido: isso não é inteligente. O que você ganhará se juntando a Cora? Mesmo que ele ganhe, ele pegará a liderança para si e não a dividirá com você. Agora é tarde, disse On. Eu já dei minha palavra a Cora que iria ajudá-lo. Não se preocupe, disse a esposa. Eu cuidarei disso. Naquela noite, a esposa de On misturou um vinho forte à bebida do marido. Ele adormeceu profundamente. Enquanto isso, a esposa de On se sentou à entrada de sua tenda. Ela fez algo que nenhuma outra mulher judia fizera antes. Ela tirou o lenço com que normalmente cobria o cabelo. Logo, os mensageiros de Cora apareceram para chamar a On para a reunião com Cora. Eles viram a esposa de On com o cabelo descoberto. Eles não olhariam ou não falariam com a mulher judia cujo cabelo estivesse descoberto. Eles se viraram e foram embora. Cora enviou novos mensageiros, mas esses também não se aproximaram por causa da esposa de On. Outros mensageiros foram e vieram. Nesse meio tempo, Hashem destruiu Cora e seus seguidores. Dessa forma, On escapou miraculosamente da destruição por causa da sabedoria de sua esposa. Moshe tenta mais uma vez falar com Datã e Avirã. Hashem ordenou a Moshe que Bnei Israel se afastasse das tendas das famílias de Datã, Avirã e Cora, porque elas seriam destruídas. Moshe pensou: tentarei mais uma última vez convencer Datã e Avirã a fazerem techuvá. O próprio Moshe, líder de Bnei Israel, foi até as tendas de Datã e Avirã. Ele queria falar com eles e implorar que fizesse techuvá. Mas Moshe não entrou em suas tendas. Hashem ordenou que todos se afastassem delas. Por isso ele ficou parado do lado de fora e começou a falar. Mas Datã e Avirã eram rechaim teimosos. Ao ouvir a voz de Moshe, eles não responderam, e nem saíram de suas tendas. Isso foi realmente uma chutzpah. Moshe pensou: não há mais nada que eu possa fazer para convencê-los a fazer techuvá. Moshe falou para Bnei Israel: conforme Hashem ordenara, afaste das tendas desses perversos. Bnei Israel se afastaram. Quando Datã e Avirã viram isso, eles saíram de suas tendas. Eles amaldiçoaram e zombaram. Moshe rezou para Hashem: por favor, Hashem, o Senhor sabe que eu não me importo que Cora e seus seguidores me ataquem e insultem. No entanto, eu realmente me importo que eles ataquem a sua honra. Eles disseram que a Torá não é verdadeira e que eu transmito ordens que não vêm do Senhor. Por isso, puna-os de tal maneira que fique claro a Bnei Israel que esses Rechaim são mentirosos. Não deixe que esses Rechaim morram e sejam enterrados como pessoas comuns. Que eles sejam destruídos por uma morte repentina e incomum, nunca antes vista, que a terra se abra e os devore vivos. Por que Moshe rezou para que Cora, Datã e Avirã fossem destruídos por uma morte incomum? Porque Moshe não implorou a Hashem para que ele salvasse suas vidas, como normalmente fazia quando os judeus pecavam? Uma parábola. A operação salva vidas. Depois que o médico examinou seu paciente, ele disse: seu raio-x mostra que uma de suas pernas está doente. Se deixá-la assim, a doença se espalhará para o resto do corpo. Portanto, devemos remover sua perna.
Isso é trágico, mas a operação salvará sua vida. A chave para essa parábola. Cora e seus seguidores negavam que as palavras de Moshe eram verdadeiras. Se eles tivessem permanecido vivos, mais e mais judeus começariam a acreditar em sua apikorshut, negação da veracidade da Torá. Moshe rezou para que Cora e seus seguidores fossem destruídos, porque a menos que eles fossem cortados do povo judeu, todos os Bnei Israel seriam influenciados por eles. Tal como um homem doente da parábola foi salvo porque o médico amputou sua perna, da mesma forma, Bnei Israel foram salvos da destruição através da punição do grupo de Cora. Hashem aceita a tefilá de Moshe. Enquanto Moshe rezava para Hashem, o sol e a lua se levantaram diante de Hashem. Eles ameaçaram: se o Senhor não responder a tefilá de Moshe, nós nos recusaremos a brilhar no mundo. Nós fomos criados para dar luz a fim de que Bnei Israel possam cumprir a Torá. Como Cora e seus seguidores atacaram a Torá, a existência do mundo está em perigo. Hashem realizou o milagre que Moshe pediu. Este não foi realmente um milagre novo. Durante os 6 dias da criação, Hashem já havia preparado a abertura da terra que engoliria Cora e seus seguidores. Moshe disse a Bnei Israel: através do milagre que está prestes a acontecer, vocês saberão que não foi ideia minha nomear os Leviim no lugar dos primogênitos. Foi uma ordem de Hashem. A terra de repente se abriu e engoliu Datã e Avirã com suas famílias e a família de Cora, juntamente com suas tendas e seus pertences. Todo objeto que pertencia a essas famílias e que estava longe do buraco voou em direção a ele. Os judeus olhavam assustados enquanto vasos, panelas e até pequenos objetos, tais como agulhas, eram atraídos em direção ao buraco e desapareciam dentro dele. Isso claramente era um milagre de Hashem, porque os pertences de mais ninguém foram sugados pela terra. Ao mesmo tempo, um fogo de Hashem desceu e queimou Cora e os 250 homens que estavam com panelas de Ketoret na entrada do Mishkan. Somente Aharon não foi atingido pelo fogo. Depois de ser queimado, Cora foi atraído pelo buraco e engolido. Como ele levou outros judeus a pecarem, ele recebeu um castigo duplo. Alguém que influencia outros judeus a fazer um haverá é punido 2 vezes. Número 1, ele recebe sua própria punição. Número 2, além disso, ele recebe também um castigo por ter feito com que outra pessoa pecasse. No entanto, os 250 homens não foram engolidos pela terra. Eles não eram Rechaim como Datã e Avirã. Eles apenas foram corrompidos por Cora. Cora e os outros que foram engolidos pela terra não morreram dentro do buraco. Eles foram levados para uma parte mais baixa do Guerrinom enquanto ainda vivos. Bnei Israel podiam ouvi-los gritar: Hashem é tzadik, seu julgamento é verdadeiro. Moshe e sua Torá são verdadeiros. E nós somos Rechaim, porque nós nos rebelamos contra ele. O que o castigo de Cora e seus seguidores nos ensina? O que aprendemos da história de Cora? Podemos ver quão facilmente o ciúme pode levar a marloket, brigas. Hashem odeia marloket, a menos que seja Leshem Shammai. Essa foi uma das razões por que Hashem puniu Cora e seus seguidores com tanto rigor. Também vemos quão severo é o castigo recebido por alguém que declara que a Torá não é verdadeira. Hashem queria que Bnei Israel soubessem, sem sombra de dúvidas, que as afirmações de Cora eram mentirosas. Ao verem a punição de Cora, eles se convenceram de que Moshe é verdadeiro e sua Torá é verdade. Os filhos de Cora fazem techuvá. Cora tinha 3 filhos. A princípio, eles ficaram do lado do pai, mas mais e mais fizeram techuvá. Quando a terra se abriu, eles também foram engolidos. No entanto, Hashem preparou plataformas especiais para eles. Eles não caíram pelo buraco abaixo, mas ficaram firmes sobre essas plataformas e foram salvos. Eles cantaram canções de louvor a Hashem, o verdadeiro juiz. Quem sabe o que se passa no coração de cada pessoa e quem aceita sua techuvá. Uma nova cobertura para o Mishkan de cobre. Hashem disse a Moshe: ordene ao filho de Aharon, Eleazar, que recolha as panelas onde os 250 seguidores de Cora ofereceram Ketoret. Essas panelas são sagradas, elas foram usadas para oferecer Ketoret. Eleazar ficará encarregado de aplanar essas panelas de cobre. Elas serão usadas como nova cobertura para o grande misber de cobre. Quando Bnei Israel virem a nova cobertura, isso os lembrará de que um não-Cohen que quer fazer avodá é punido por Hashem. Eleazar fez como Hashem ordenou.
Bnei Israel novamente reclama a Moshe e a Aharon. No dia após a destruição de Cora e seus seguidores, Bnei Israel estavam tristes. Eles reclamaram a Moshe e a Aharon. Nós admitimos que Datã e Abiram mereciam morrer. Eles eram rechaim e insultaram vocês. Mas os 250 homens com Cora eram pessoas grandes e importantes. Por que você, Moshe, os aconselhou a oferecer Ketora de frente ao Misca? Você sabia que eles morreriam. Foi sua culpa que Hashem os puniu. A prova de que esses 250 homens eram de Sadiquim é que Hashem ordenou a Eleazar que transformasse suas panelas em uma cobertura para o Misbeia. É claro que Bnei Israel erraram ao criticar Moshe. Talvez Moshe tenha tido Ruach HaKodesh a ordenar a Cora e seus seguidores que oferecem Ketoret. Mesmo que não tenha sido esse o caso, ele deu essa ordem porque era melhor que Cora e seus homens morressem do que Hazo Shalom, todos os judeus fossem destruídos por seguir com Apicores. Ainda assim, os judeus estavam tristes que os 250 grandes homens entre eles haviam morrido. A nuvem de Hashem apareceu. Hashem disse a Moshe e a Aharon, que os tzadikim se separem do restante dos judeus, pois eu destruirei todos eles. Moshe e Aharon caíram sobre suas faces para rezarem mais uma vez por Bnei Israel, mas as palavras certas não vieram aos seus lábios. Moshe então entendeu que Hashem não queria que ele rezasse. Ele estava furioso com Bnei Israel. Moshe viu o anjo da morte entrar no acampamento dos Bnei Israel. O anjo começou a golpear os judeus. Alguns adoeciam, outros morriam. Pegue a panela com a qual você leva o Ketoret para o Misbeia. Moshe ordenou a Aharon. Queime o Ketoret rapidamente e leve-o para o acampamento dos Bnei Israel. Por quê? Perguntou a Aharon. O anjo da morte está golpeando o Bnei Israel, explicou Moshe. Se você queimar Ketoret no acampamento dos Bnei Israel, a praga cessará. Como Moshe sabia disso, quando ele subiu aos céus para receber as segundas Luhot, tábuas, o anjo da morte ensinou o segredo de queimar Ketoret para parar uma praga. Eu tenho permissão de oferecer Ketoret fora do Misca? Aharon perguntou ansioso. Meus filhos Nadav e Abihu foram punidos com a morte por terem oferecido Ketoret que Hashem não ordenou. Faça como eu estou dizendo, Moshe insistiu. Aharon pegou a panela, acendeu o Ketoret nela e correu para o acampamento dos Bnei Israel. Em todo lugar havia judeus morrendo por causa da praga. Rapidamente ele colocou a panela. A fumaça se ergueu até o céu. O anjo da morte queria passar pelo local onde Aharon estava, mas ele foi impedido de ir adiante pela fumaça do Ketoret. Dessa forma a praga parou. Quase 15.000 judeus morreram. Depois que Cora e seus seguidores foram queimados a oferecer Ketoret, alguns judeus reclamaram. Ketoret sempre causa morte. Nadav e Abihu morreram por causa dele. E agora ele foi a causa da morte de Cora e seus seguidores. Para mostrar a esses judeus que eles estavam errados, Hashem permitiu que Aharon parasse a praga por meio da queima do Ketoret. Agora a nação compreendia. O Ketoret não causa morte. Veja como ele parou a praga. Cometer averot é o que causa a morte das pessoas. Os 250 homens que ofereceram Ketoret morreram porque eram culpados. O milagre do bastão que floresceu. Mesmo assim, Bnei Israel ainda não estavam totalmente satisfeitos. Eles ainda não se haviam se convencido de que Hashem não queria que ninguém além dos Kohanim e Leviim o servisse. O povo pensava, a punição de Cora e seus homens não é prova de que apenas a Shevet Levi pode servir a Hashem. Isso somente prova que Hashem pune todo aquele que ataca Moshe e Aharon. Hashem queria que Bnei Israel acreditassem completamente que somente a Shevet Levi havia sido escolhida para o serviço no Mishkan. Por isso ele realizou outro milagre. Ele ordenou a Moshe, pegue 12 bastões de madeira e escreva o nome dos 12 Nessim neles. O bastão da Shevet Levi, escreva o nome de Aharon. Coloque os 12 bastões em frente a Aharon. O bastão do Shevet que eu escolho para me servir florescerá. Isso convencerá Bnei Israel de que nenhum outro Shevet deve realizar a Vodá. Hashem ordenou a Moshe, coloque o bastão da Shevet Levi no meio dos outros. Se ele ficar ao lado oeste, os judeus poderão dizer, ele só floresceu porque estava no lado onde a Shekinah repousa. Cada Nassi deu a Moshe um bastão de madeira seca. De acordo com uma das explicações de nossos sábios, Moshe cortou todos os bastões de um único ramo, de modo que ninguém pudesse dizer mais tarde, o bastão de Aharon floresceu porque havia um pouco de umidade nele, e portanto ele brotou. Moshe deixou os bastões a noite toda no Kodesh HaKodashim. Ao entrar ali na manhã seguinte, seus olhos encontraram uma visão maravilhosa. 11 bastões estavam secos
estavam tão secos quanto na noite anterior, mas o bastão da Shevet de Levi estava coberto de folhas, flores e amêndoas. Normalmente, quando um fruto aparece na árvore, as flores caem, mas aqui as flores permaneceram no bastão, mesmo depois do fruto ter aparecido. Outro milagre ocorreu. O nome de 4 letras de Hashem apareceu gravado no bastão de Aharon. Isso não estava lá na noite anterior. Esse nome estava gravado no tzitz, na faixa da cabeça do Cohen Gadol, e isso foi um sinal claro de que Aharon havia sido escolhido como Cohen Gadol. Moshe levou os bastões para os Nessim verem. Cada Nassi pegou seu bastão de volta. Bnei Israel se encheram de temor ao ver o bastão florido e maravilhoso da Shevet de Levi. Eles finalmente admitiram que somente a Shevet de Levi havia sido escolhida para o serviço no Mishkan. Hashem ordenou a Moshe: mantenha sempre o bastão da Shevet de Levi em frente a Aharon. Ele deve ser mostrado a todo aquele que não for da Shevet de Levi e argumentar que deveria ter permissão para realizar a Avodá. O que Hashem fez com que o bastão produzisse amêndoas? Flores aparecem na amendoeira mais cedo do que em qualquer outra árvore. Hashem estava indicando: assim como a amendoeira floresce mais cedo, da mesma forma toda pessoa de outra Shevet que agir como Cohen será punido rapidamente. As flores e as amêndoas do bastão da Shevet de Levi não murcharam. Elas permaneceram sempre frescas. Esse bastão foi passado de Moshe para Yehoshua e então para o líder seguinte. Os reis judeus o preservaram. Antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele foi escondido pelo rei Yoshiarro, juntamente com os outros objetos sagrados do Mishkan. O Midrash nos conta que Hashem escolheu a Shevet Levi para servir. Na época do segundo Beit HaMikdash, muitos nobres romanos se interessaram pelo judaísmo. Eles gostavam de conversar com os Hachamim. Certa vez, uma nobre romana visitou Rabi Yosef e lhe disse: seu Deus é injusto. Ele escolhe qualquer um que ele queira para servi-lo. Rabi Yosef trouxe uma cesta de figos para a mesa e ofereceu à nobre como aperitivo. Por favor, pegue alguns figos, ele disse. A senhora cuidadosamente verificou os figos e escolheu os melhores. Como você escolheu bem, Rabi Yosef elogiou. Só de olhar para os figos você já pode dizer quais são os mais doces e suculentos. Por que então você acha que Hashem não sabe escolher as melhores pessoas para si? Afinal, ele vê não apenas a aparência externa de uma pessoa, mas também o que se passa no coração de cada um. Se ele escolhe alguém para si, há uma boa razão para isso. Rabi Yehoshua ensinou. 6 coisas foram escolhidas por Hashem. Número 1, os Kohanim para serem os mais sagrados no Beit HaMikdash. Número 2, os Levim para ajudar os Kohanim. Número 3, a nação judaica para ser a mais sagrada entre as outras nações. Número 4, a família de Davi para serem reis para sempre. Número 5, a cidade de Jerusalém para ser considerada santa de Hashem. E número 6, o Beit HaMikdash para ser a morada sagrada de Hashem. Bnei Israel são proibidos de entrar no Mishkan. Bnei Israel estavam com medo por terem sido punidos tantas vezes por Hashem. Eles disseram a Moshe: veja quantos judeus foram mortos, 250 homens foram queimados, vários foram engolidos pela terra e outros ainda morreram em uma grande praga. Estamos com medo que mais pessoas entre nós morram por não conseguir cumprir as leis do Mishkan. Hashem nos disse que um não Cohen que entra no Mishkan sem permissão deve morrer. Como podemos sempre nos cuidar para que isso não aconteça? Hashem ordenou a Moshe. Kohanim e Levim são responsáveis de guardar o Mishkan contra intrusos. Eles devem advertir todos os que não são Kohanim a não entrar e nem tocar nos objetos sagrados. Se Bnei Israel cometerem um erro porque os Kohanim não cuidaram do Mishkan, os Kohanim serão punidos. Os judeus devem dar 24 presentes aos Kohanim. Depois que Cora argumentou contra os Kohanim, Hashem disse a Moshe: eu farei um pacto com Aharon e seus descendentes, no qual lhes prometo 24 presentes diferentes. A Torá chama esse trato de um trato de sal. Assim como o sal nunca se decompõe, também esse pacto durará para sempre. 24 presentes devem ser dados pelos judeus aos Kohanim. Eis aqui alguns deles. Quando o judeu oferece um korban, ele normalmente deve dar algumas partes desse para os Kohanim comer. O Kohanim também recebe a porção dos korbanot oferecidos pela comunidade inteira.
Toda semana, 12 filões de lerno rapanim eram colocados no churrão. Os 12 pães que eram retirados eram dados aos Kohanim. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu abatesse um animal doméstico para comer sua carne, não um corbã, ele tinha que dar 3 partes ao Cohen, o ombro direito, a mandíbula e o estômago. Quando o animal doméstico kasher de um judeu tinha um primogênito, esse era dado ao Cohen. O Cohen o levava para o Beit HaMikdash. Parte do animal era queimada no Misbeah e a outra parte ficava para o Cohen. Quando o judeu ganha um filho primogênito, o bebê deve ser remido com dinheiro. Esse dinheiro é dado ao Cohen. Terumá. Um judeu que possui campos, vinhedos, plantações de oliveiras e pomares deve dar parte de sua produção ao Cohen. A porção separada para o Cohen é chamada de terumá. Os Rahamim ensinaram que a terumá deve ser no mínimo 1/60 da produção. Também pode ser 1/50 ou 1/40 da produção. Halá. Quando o judeu assa a massa, ele deve dar parte dela ao Cohen. Por que os Kohanim receberam esses presentes? Os Kohanim não receberam nenhuma porção de terra de Eretz Israel, porque eles não teriam tempo para cultivá-la, visto que estavam ocupados com Avodá, no Beit HaMikdash. Bnei Israel tem então que pagar a eles por fazerem Avodá pelo povo, e por isso dão esses 24 presentes. A maioria dos presentes dos Kohanim é sagrado. Os Kohanim não podem comê-los quando estão temeim, impuros. Alguns podem ser comidos somente no pátio do Beit HaMikdash e outros ainda apenas na cidade de Jerusalém. Quando Aharon ouviu que Hashem estava fazendo um trato com os Kohanim, ele se alegrou. Ele disse: Nós ganhamos algo da Maholet de Korah. Por causa dela, Hashem fez um pacto eterno com os Kohanim. O que é Maser? Assim como Hashem fez um pacto com os Kohanim, ele fez um trato com os Levim. Os Levim também recebem um presente de Bnei Israel. Depois de dar terumá ao Cohen, o judeu deve separar 1/10 de todos os seus grãos, frutos vegetais e dá-los ao Levi. Esse é o dízimo chamado de Maaser. O Levi deve pegar 1/10 do que recebera e dá-lo ao Cohen. A porção dada ao Cohen é chamada de terumá Maaser. O que um agricultor doa de sua produção. Imagine que você viva na época do Beit HaMikdash. Você é dono de campos de grãos. Quais porções da Torá ordena que você dê ao fazer a colheita? Você deve dar leket, shirechá e peá para os pobres. Você também deve levar um primeiro trigo e cevada para o Beit HaMikdash como bikunim. Então você separaria, número 1, terumá, para o Cohen. Número 2, Maaser, para o Levi. E número 3, Maaser Sheni, outro dízimo que comeria era há alguns anos em que, ao invés do Maaser Sheni, você daria o dízimo para os pobres. Então, este seria então chamado Maaser Ani, o dízimo para o pobre. Imaginemos quanto de terumá e Maaser você daria. Digamos que você houvesse colhido 100 quilos de uvas em seu vinhedo. O que você deveria tirar? Primeiro, terumá era separado para o Cohen. Terumá poderia ser 1,40, 1,50 ou 1,60. Digamos que você quisesse dar 1,50, de que equivaleria a 2 quilos. 100 quilos menos 2 quilos de terumá, 98 quilos. Você ficou com 98 quilos. Desses 98 quilos, você teria que dar 1/10 como Maaser ao Levi. 1/10 de 98 quilos é igual a 9,8 quilos. 98 quilos menos 9,8 quilos de Maaser, 88,2 quilos. Você ficou com cerca de 88 quilos. Dessa quantidade, você teria que tirar 1/10 para Maaser Sheni. Em alguns anos, para Maaser Ani. 1/10 de 88,2 quilos são 8,82 quilos. 88,2 quilos menos 8,82 quilos é igual a 79,38 quilos. Depois que você terminar de separar o terumá e os massarot, você ficaria com um pouco mais que 79 quilos de seus 100 quilos originais de uvas. Você se sentiria mal em dar tanto de sua produção? Pois não deveria. Leia o próximo Midrash e entenda por quê.
O Midrash nos conta. O judeu fica rico por dar maaseh. Hashem prometeu a Bnei Israel: se vocês derem maaseh, como eu ordenei, eu darei a vocês chuvas abundantes, eu abençoarei sua produção. Vocês colherão tanto que ficarão ricos. E quanto a terumá e o maaseh nos dias de hoje? Hoje, um fazendeiro em Eretz Israel deve tirar tanto terumá quanto maaseh. Um judeu não pode comer algo cultivado em Eretz Israel, a menos que saiba que uma pessoa confiável separou terumá e maçarot. Mesmo alguém que viva fora de Eretz Israel, antes de comer produtos frescos ou enlatados importados de Eretz Israel, deve se assegurar de que a terumá e o maçarot foram separados corretamente.